Nós vamos conversar hoje com o ex-prefeito da cidade, Zé Helder. Zé Helder esteve prefeito da cidade por 2 mandatos. Helder, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Bom, você encerra aí o seu segundo mandato, conseguido de forma consecutiva, tendo como vice-prefeito a figura do Tibúcio Bezerra. Como foi nesses 2 mandatos a convivência com o Tibúcio, Helder? Marcos, eu acho que, primeiro, eu quero sempre agradecer a Deus, agradecer ao meu povo pela confiança, uma boa tarde toda especial aí, e agradecer a você, Nonato, Fernandes aí na técnica, que sempre foram, grandes colaboradores das informações da gestão durante esses 8 anos. Quanto à questão do convívio com o Tibúcio, eu acho que não poderia ter um par perfeito, mais perfeito do que Zé Helder e Tibúcio. Durante a campanha de 2004, já se dizia muito, vai se usar a juventude de Zé Helder, naquela época eu era mais jovem, com a experiência de Tibúcio. E realmente isso veio formar um bom casamento. Eu acho que Tibúcio nos orientou bastante, principalmente no início da gestão. E politicamente sempre houve um entendimento muito bom. Ele costuma afirmar de que depois que percebeu que eu tinha uma certa capacidade de fazer a gestão de forma, digamos assim, comprometida com a causa pública, ele até se esquivou um pouco mais, mas sempre presente nos grandes momentos, nos momentos de decisão, que é importante, porque eu acho que o prefeito ele não pode jamais admitir ou pensar que pode fazer gestão sozinho. Ele tem que fazer com os seus parceiros, com seus colaboradores, com o seu secretariado, e o vice-prefeito é uma figura importantíssima, até porque além da composição política, você tem que tirar das pessoas aquilo que ele tem de experiência, que tem de capacidade. Então, o Tibúcio é um ícone hoje da cultura vazialegrense, é o idealizador da nossa bandeira, do nosso pavilhão municipal, e tudo isso dá a ele esse credencial de conhecimento. Então, eu faço uma avaliação de um convívio muito bom. Tanto é que encerramos 8 anos de gestão com a mesma amizade, com o mesmo respeito e, acima de tudo, com a mesma identidade de ideias, sempre priorizando o bem da Vargem Alegre como a causa maior. Ok, Helder, qual foi, digamos assim, a grande contribuição do Tibúcio ao seu governo e se ele pode ser inspiração para o Pablo Rolim, hoje na condição de vice-prefeito do Vanderlei, já declarando para a imprensa que será um vice-prefeito atuante? Bom, o Tibúcio, a maior colaboração que ele deu foi exatamente a experiência e, acima de tudo, a compreensão dele em se colocando na posição de vice, entender, porque às vezes é necessária essa compreensão, porque às vezes o prefeito toma atitudes, digamos, em certas ocasiões isoladas, e o vice-prefeito naturalmente gostaria às vezes de ter participado daquele processo, mas por conta às vezes da ausência ou coisa similar, ele deixa de ter participado e às vezes cria um odor, isso é importante que não tenha. E Tibúcio foi muito maduro, até pela experiência que ele tem, em entender que em muitas questões que eu tomei atitude sozinho, ao invés de chateá-lo, ele ligar para mim para dar os parabéns e dizer que era a medida correta. Então isso foi muito bom. Eu acho que essa maturidade e a experiência de Tibúcio foi uma colaboração que ele deu, não a mim individualmente, mas à gestão Tempo de Crescer. E acho que Pablo, com a juventude dele, mas acima de tudo com a capacidade que ele tem de fazer gestão privada e com o conhecimento que ele tem nessa parte de obras e projetos, ele tem muito a colaborar com o Vanderlei, muito a colaborar com o Vargem Alegre, e eu vejo o Pablo como uma liderança que poderá no futuro servir ao nosso povo até de forma mais significativa, porque realmente demonstrou ser um menino que tem carisma, que tem potencial e que tem sensibilidade com a causa pública. Helder, você participou de 2 campanhas políticas, participou, aliás, de 3 campanhas políticas agora, mais diretamente. Isso. Uma campanha em que você foi eleito, uma campanha que você foi eleito e agora na campanha que você reelegeu, aliás, elegeu o seu sucessor, no caso, o Vanderlei. Houve evolução da conscientização da população no quesito campanha eleitoral? Ou você acha que ainda é difícil as pessoas reconhecerem ou votarem por reconhecimento do trabalho? Ainda deixa a desejar esse grau de conscientização da população de forma geral. Mas houve uma evolução, sim, Marcos? A gente ganhou a primeira eleição
a população com aquela vontade de mudança, e posteriormente a gente foi para a segunda eleição pelo trabalho que a gente fez, que não pôde ser um grande trabalho, porque o primeiro mandato a gente pegou o município numa situação realmente caótica e com muita complexidade, principalmente na questão das adimplências, da regularização, digamos assim, dos projetos, dos convênios. Mas já no segundo mandato, aliás, na segunda eleição, a gente já teve uma maioria mais expressiva, né? E essa evolução eu acho pequena, mas existiu, mesmo pequena existiu. Na eleição agora já do nosso prefeito Vanderlei, eu já achei o nível de conscientização maior. As pessoas já estavam mais preparadas, pelas pesquisas que a gente fazia, as pessoas já demonstravam a vontade e o anseio da continuidade, né? Da continuidade daquele modelo de gestão que a gente tinha implementado em 2005 e que tinha dado certo, que tinha dado a Varzea Alegre tantos avanços econômicos, sociais e em todos os segmentos, na verdade. Então, eu acho que tem evoluído e eu espero que, naturalmente, a gente vai ter, se Deus quiser, uma grande gestão do nosso companheiro Vanderlei, e isso vai, mais ainda, fazer com que a população se conscientize cada vez mais. É lógico que existe em cada campanha, a campanha já está dizendo, é uma campanha de mídia, de informações, de propostas, e, consequentemente, em cada circunstância pode ter uma tendência de pensamento que desvirtue aquela possibilidade real de uma vitória de uma eleição, né? Mas nessa eleição, agora em 2012, eu já senti muitos votos conscientes, dado pela vontade da continuidade. Então, fico feliz com essa evolução e acho que a tendência é que evolua mais ainda. Isso quer dizer que é preciso fazer o dever de casa para conseguir a confiança da população. Sem dúvida, eu acho que a população está de parabéns nesse aspecto, de estar evoluindo nesse sentido, porque a gestão pública ela tem que parar de ser clientelista, Marcos, e tem que passar a ser efetivamente uma gestão de resultados. De que adianta o prefeito distribuir 10 empregos para uma família, ou feiras, ou esmolas, e termina fazendo isso e não cumprindo com a obrigação, digamos assim, da geração de emprego e renda de forma verdadeira? Quantas pessoas não trabalham hoje em Zen Imóveis, em Macavi, em lojas que vieram de fora, ou que têm seu próprio negócio pelo fortalecimento da economia, ou que trabalham na Ressol do Brasil, hoje com Fiplast, ou trabalham na Essencial Brindes, ou trabalham na Ópio, né? Ou trabalham hoje já na GVS Sport, que foi trazida agora no final da nossa gestão. Ou seja, às vezes eu poderia estar fazendo clientelismo e não indo buscar a verdadeira forma de dar dignidade às pessoas, que é através do trabalho. E o Ministério Público, a lei, né, a Constituição obriga, desde 88, que a contratação dos servidores públicos, tanto na instância estadual, federal e municipal, que sejam feitas através de concurso público. Então, cada vez mais faz com que os gestores tenham que ter a capacidade de fazer gestão com resultados, e aqueles que tiverem naturalmente trabalhando no município, que sejam concursados ou efetivos, né, da forma legal. Mas toda gestão não tem como, naturalmente, ter 100% dos concursados, porque precisa de algumas coordenações, cargos de confiança, e isso também, digamos assim, cria as vagas dos temporários. Mas eu acredito que o povo está se conscientizando e que é melhor dar a vara para o cidadão pescar do que dar o peixe pronto, às vezes até frito. Ok, Helder, nesse contexto que você coloca aí, você acha que ainda leva muito tempo para que as pessoas passem a entender que um prefeito de uma cidade ele tem que trabalhar as ações coletivas e não atender aqueles pedidos pessoais? Acho que ainda leva algum tempo, Marcos, mas eu creio, e a gente, que inclusive você também, que viu pesquisas, né, de avaliação da gestão pública, nós encerramos nosso mandato com 89% de aprovação. E eu tenho certeza que eu não prestei favores individuais a 89% da população. Então isso é um reconhecimento já da grande massa de que a aprovação da gestão é pelo resultado exatamente coletivo. É pelas ações que eu fiz juntamente com a nossa equipe que deu ao povo de forma coletiva resultados melhores e qualidade melhor de vida. Condição melhor de emprego, melhor saúde, melhor educação, melhor estrutura, né, dos prédios públicos, das praças, enfim.
mais oportunidades também de valorização do turismo, da cultura, através dos grandes eventos que fizemos. Então, eu acho que a população já evoluiu bastante nesse sentido, nessa interpretação correta de que gestão pública tem que ser feita para todos. Ok, bom, você encerrou seu mandato trabalhando, inaugurando obras, prestando contas com a comunidade do seu governo, praticamente um fato atípico, né, entre os gestores, principalmente quando se trata de um segundo mandato consecutivo, quando as pessoas têm a ideia de que o gestor cansou, de que não tem mais o mesmo compromisso no primeiro mandato. Essas ações, para algumas pessoas, deu a sensação de que você deixou o cargo com vontade de continuar. Eu estou certo? O cargo com vontade de continuar. Sim. Não, eu acho assim, Marcos, não é nem a questão... É que eu sou daquelas pessoas que quando eu pego uma causa, eu só imagino que ela está conclusa quando ela termina de fato. Então, muitas obras dessas que estavam em andamento, né? Elas não foram conclusas por conta da burocracia, mas meu plano era que a maioria delas tivesse sido conclusas dentro do meu segundo mandato. E, sabendo que o Vanderlei é comprometido, né, tem toda uma equipe que dará a ele esse suporte, né, de fazer uma grande gestão, me tranquiliza porque sei que todas essas obras serão continuadas com zelo, né, com responsabilidade, e acho que isso é tudo. Acima de tudo também tem a questão de que a gente, quando passa 8 anos no cargo, a gente, eu acho que a vontade também é de dar um pouco de férias ao corpo e à alma e à mente, até para cuidar um pouco da vida privada. Então, eu não saí com vontade de continuar no cargo, mas saí convicto de que a missão tinha sido cumprida e de que o Vanderlei, juntamente com a equipe, terá uma condição agora, digamos assim, porque quando eu assumi o município de Vargem Alegre, não tinha uma obra para tocar, para dar andamento. Eu estou deixando 18 obras em andamento, né? E obras grandes, né? 2 creches, lagoa, obra de urbanização, da continuidade da urbanização do Riachinho, que é Padre Serrozinha, enfim, grandes obras que darão a ele a oportunidade de fazer, nesse primeiro ano, grandes inaugurações, onde dará ao povo de Vargem Alegre mais equipamentos urbanos para a gente, aí, mais uma vez, fortalecer aí o município. Na condição de prefeito, seu primeiro mandato lá em 2004, início de governo, todas aquelas dificuldades que você enfrentou e ainda sem o apoio do governo do estado, que na época era Lúcio Alcântara no cargo, isso. Né? E foi um desafio para você aquela época, né? Depois você conseguiu o apoio do governo Cid e começou a alavancar o seu governo. Comparativos dá para fazer desses 2 momentos do seu governo, lá em 2004, no começo com o governo e nesse momento com o Cid, se realmente é relevante o apoio do governador? Sem dúvida, Marcos. Eu acho que a nossa gestão não poderia estar contando tantas histórias de êxito se não fosse o governo de Cid Gomes, né? Atirar pelo tantos cursos profissionalizantes que trouxemos para cá, Projovem, né? Programas do governo federal vinculado ao Estado, que a gente amparou ano passado mais de 300 jovens com o Projovem Rural também agora, mas não apenas as ações do governo, o apoio que eu tenho conseguido para trazer a traumatologia para Vargem Alegre, para tornar Vargem Alegre um hospital estratégico, tudo isso foi a parceria com o governador dentro desses aspectos. E quando você vem para as obras, aí você vem Lagoa, você vem a escola profissionalizante, você vem a delegacia, né? A cadeia estamos aí já conseguindo, já está com um terreno doado, o fórum, a gente já tem o convênio praticamente concluso. Então, esses avanços que tivemos dentro do último mandato, principalmente, ele se deve muito a esse apoio do governador. Agora, lógico, na última vinda do vice-governador aqui, Domingos Filho, ele fez a demonstração dos investimentos a nível de região. E quando ele colocou o nome de Vargem Alegre, apareceu lá com investimento do governo do estado de 24 milhões nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, porque ele estava se referindo a 2008, 2011. Mas, de qualquer forma, ele abriu também, pelo portal da transparência, um município vizinho, mais ou menos do mesmo porte de Vargem Alegre, que tinha sido investido em torno de 4 milhões pelo governo do estado. Então, é uma desproporção muito grande. E o que leva a essa diferença de investimento do governador aqui em Vargem Alegre? Primeiro, uma simpatia que ele tem pelo município, mas, acima de tudo, o modelo de gestão, a qualidade dos projetos propostos para o governo do estado, né?
Então, todos esses itens são relevantes para que você consiga os investimentos. Eu não posso chegar lá no governador sem ter credibilidade, fazendo uma má gestão, sem ter projeto viável e querer que ele ajude o meu município. Então, o governador foi importante, mas foi muito importante a gente ter esse credencial de um modelo de gestão comprometida com a causa pública, mas eu sou muito grato e reconhecedor, porque eu acho que a ingratidão é um dos maiores defeitos que um cidadão pode ter, e esse defeito eu não tenho, dentre outros com certeza que tenho, esse não existe. Sou muito grato, além de ser grato ao meu povo e àqueles que ajudaram, mas ao governador Cid Gomes, eu acho que a nossa Vargem Alegre tem que ser realmente muito reconhecedora e muito grata, porque houve uma evolução muito grande. Então, esse momento do apoio do governador Cid Gomes, comparando com a época que vivemos no início da gestão, que era o outro governador, nosso querido Lúcio Alcântara, são momentos totalmente avessos. Um de perspectiva real de progresso e outro de estagnação, sem a gente conseguir sair do canto, porque os recursos que tínhamos eram apenas do município e eram muito poucos. Ok. O que foi mais relevante no seu governo em termos de realizações? Olha, Marcos, eu quando olho as fotos, que é bom a gente fazer isso, porque a gente termina às vezes esquecendo, a memória é curta, né? Mas quando eu olho as fotos da Lagoa como era antes, quando eu olho a foto ali na traseira do hotel municipal, na frente do hotel municipal, aliás, da entrada, um monte de barraca velha feia, né? Quer dizer, deixando o aspecto urbano da cidade, da entrada de quem vem de Lavras, horrível. Quando eu via também a entrada de quem vem do Crato, enfim, quando eu olho o contexto geral urbano da cidade, ruas esburacadas, hoje quando eu ando na Vajota com saneamento, com asfalto, então eu acho que essa mudança da roupagem, né, digamos, estruturante da cidade foi uma mudança, digamos assim, muito grande, né? A Praça Chico de Amadeu, agora a Praça Pedro Sousa, são 12 equipamentos de praças, sem dizer que a Praça da Lagoa vale por 10, né? E agora com essa outra urbanização vai ficar mais bonita ainda. Então a beleza da cidade ficou mais vista, e quem passa de fora, às vezes a gente nem percebe, mas o cara que anda na cidade circunvizinha, quando chega em Vargem Alegre, praças bem cuidadas. Então, essa mudança eu não diria individualmente uma obra, né? Porque se eu fosse eleger uma obra individualmente, eu não teria nenhuma dúvida, é a obra da Lagoa. É um sonho que todos os gestores tiveram e nenhum teve, naturalmente, o prazer e a felicidade de realizar, e eu tive. Eu sou muito grato a Deus e ao governador Cid Gomes, lógico, que nos deu essa condição. Mas para mim fazer essa obra, nós fizemos um investimento de quase 200 mil de estudo e de projeto. Arquitetônico, licença de SEMASC, com EIA-RIMA, com tudo que tem direito para poder ter o direito de fazer uma obra ali, né, condignamente. Então, nada acontece por acaso. Então, eu acho que o que foi mais relevante no nosso governo foi essa questão da mudança estruturante. Mas eu sempre digo, inclusive é uma coisa que eu digo do fundo da minha alma, que a questão comportamental da nossa querida Vargem Alegre, a questão da segurança pública, a questão da obra social, que é promovida não apenas pela assistência social, mas pela dedicação da Secretaria de Educação, dos educadores, dos nossos professores, né, dos nossos diretores de escola. A gente vê uma escola de periferia concluir ano hoje, do ABC ou do 9º ano, e você ir para a solenidade, você fica, digamos assim, feliz em ver o comportamento das nossas crianças, da nossa juventude. Uma cidade que faz um carnaval de 4 noites, 4 dias, onde o índice de bebida e tudo mais termina se extrapolando, e você ter um carnaval de paz, você terminar 10 noites de festa de agosto. Então isso é uma questão comportamental. A nossa cidade hoje está mais disciplinada, e eu acho que no contexto do social, no contexto de infraestrutura e no contexto econômico, porque às vezes você diz, não, mas não é de responsabilidade do gestor. Lógico que é. Se eu tenho cidades vizinhas que o PIB de 2004 é o mesmo hoje de 2012, ou de 2010, que é o último do censo, né? E o de Vargem Alegre era 61 milhões, o PIB em 2004, e hoje é exatamente 178, avaliado de 2010. O de hoje passa de 300 milhões. Essa economia foi fortalecida pelas ações, pelas obras, pela gestão. Agora, uma das coisas que é importante é que
A renda per capita de Vaso Alegre, ou seja, a renda por cidadão, era em torno de R$ 1.700 em 2004. Hoje é quase R$ 5.000, aliás, em 2005 é quase R$ 5.000 a renda per capita. E o que é mais interessante é que essa renda não está concentrada na mão de Marcos Filho, de Nonato, de Evanildo, de Zé Helder, de Dr. Fulano, Dr. Beltrano, de empresário. Não, é distribuída igualitariamente de forma proporcional. Não é que todo mundo tem um salário de R$ 5.000, mas está distribuída de forma proporcional. Cidadãos que não têm emprego hoje têm a condição de trabalho. Você não passa numa casa para não ter uma reforma, uma moto na garagem, um carro para... Pra você ter ideia, nós tínhamos naquela época em torno de 3.000 veículos ao todo. Nós temos hoje em torno de 8.000 motos dentro de Vaso Alegre e em torno de 5.000 veículos. Isso é porque o poder aquisitivo das pessoas melhorou. E melhorou porque a festa de agosto a gente criou artifícios de dar renda ao nosso povo, porque o carnaval dá renda ao nosso povo, porque indústrias que vêm para cá dá condição de mais renda ao nosso povo, porque o associativismo, as associações do gado leiteiro, antigamente não tinha um criador de gado leiteiro de forma profissional. Hoje nós temos mais de 60 criadores de leite, com tanques de resfriamento, com receita que entra no dia a dia, né, criadores de abelha que fortaleceram aí a sua produção de mel, a fábrica de redes, né, a Associação dos Fabricantes de Rede. Tudo isso, além das empresas e indústrias que foram geradas aqui, deram uma maior condição financeira ao nosso povo e um maior poder aquisitivo. E isso foi distribuído de forma igualitária. Não tem negócio de você andar, não, vou andar em tal bairro porque lá é periferia, não tem qualidade de vida. Você anda, você fica impressionado com o modelo das casas, com a moto na garagem, com a condição das pessoas se vestirem, das pessoas viverem. Então, eu estou muito feliz por todas as obras, mas a maior obra que eu acho que fizemos foi essa melhoria da qualidade de vida das pessoas, e só melhora a vida num país capitalista se você melhorar a economia, não tem segredo. Okay. Né? Helder, nós temos aí ouvido muitos lamentos, né, de quem deixa o governo por causa da crise financeira. Também já começamos a ouvir o choro dos que estão assumindo, né, o governo, lamentando a falta de recursos nas prefeituras. Qual é a situação real da Prefeitura de Vaso Alegre nesse quesito? Olha, igualmente aos outros municípios, as dificuldades são, digamos assim, similares. Não tem nenhum município que tenha condição de fazer milagre com uma receita pequena. Né? O que nós temos em diferencial, né, é que conseguimos encerrar o ano, pelo menos sem deixar nenhuma folha atrasada. A folha de dezembro será paga agora em janeiro, dia 10. Mas nossos municípios da região e alguns outros estados também, tem município com 3, 4 folhas atrasadas. E isso a gente conseguiu suprir aqui. Esse ano eu poderia ter encerrado meu mandato, eu estaria mais feliz ainda, se não tivesse ficado nenhum resto a pagar. Né? Mas ficou resto a pagar de fornecedores, que eu quero inclusive, né, naturalmente... Esse volume é grande? Não é um volume que não dê para administrar. Né? É um volume que, proporcionalmente aos anos anteriores, é bem menor. Nenhum ano dos meus 8 anos eu deixei tão pouco resto a pagar de um ano para outro. Né? Fornecedores, prestador de serviço, assessorias praticamente todas quitadas. Agora, o gestor tem que entender, tanto o Vanderlei daqui, como os gestores que estão assumindo outros municípios, que os restos a pagar não são do prefeito que saiu e nem é dele individualmente. É da gestão, é do município. É uma conta da prefeitura. É igualmente o gerenciamento de uma empresa. Você tem uma empresa e a empresa tem aqui de despesas a pagar, digamos, X, e de receitas Y. É natural. Restou de contas a pagar, como também estamos deixando, né, perto de 10 milhões de reais de obras conveniadas com recursos garantidos. Né? O que está ficando de resto a pagar, de fornecedor, de prestador de serviço, é uma cifra que a contabilidade está entregando nesses dias, mas é uma cifra que dentro desses 3, 4 meses, o prefeito, dando uma enxugada como está dando, quita literalmente sem nenhum problema e mantém em andamento todas as ações. Né? Então é uma questão só de priorizar, que é o que eu fazia sempre. Terminava 2011, os primeiros meses de 2009, era a preocupação de quitar os restos que tinham ficado, porque é uma forma até de respeitar aqueles que prestam serviço à municipalidade. Então, existe realmente restos a pagar? Existe.
em 2005, quando eu assumi, se eu não me engano, eu paguei 3 meses de restos a pagar do transporte escolar que o prefeito da época, João, tinha deixado, né? E era meu opositor, mas não tem isso. A conta não era dele, não era minha, né? Ele deixou porque não teve condição de pagar. Era exatamente da gestão. Então, graças a Deus, o transporte escolar, se eu não me engano, está ficando 1 mês apenas, né? E a maioria dos outros prestadores de serviço tem aquilo que a gente diz, digamos assim, de restos a pagar que são administráveis nos primeiros 6 meses, que os primeiros 6 meses é o mês de maior receita, né? Então, automaticamente, em relação a outros municípios, Marco, a gente se saiu, digamos assim, vitorioso. Primeiro, porque eu fui surpreendido com uma coisa, foi um ano de grandes investimentos e uma queda de receita que nenhum prefeito esperava, né? Mas eu tenho plena convicção que com a capacidade de gestão do Vanderlei e com o compromisso que ele tem naturalmente com o município, né, ele deverá tomar exatamente essa atitude de priorizar o que a gente tem conversado, priorizar esses restos a pagar nos primeiros 6 meses e naturalmente tentar fazer uma gestão nesse ano sem muitos investimentos, até porque tem obras aí em andamento que dá para se interter durante 2 anos, se quiser, né? Okay. Então dá tranquilamente para fazer a gestão. Além da capacidade que você acredita ao Vanderlei para gerenciar, o que é mesmo, qual a receita que se é dada para pagar essas contas? Para pagar a conta só tem não é só na prefeitura, é em qualquer, digamos assim, segmento, né? Na empresa, é diminuir despesa e aumentar a receita. Então, o Vanderlei vai ter que diminuir despesas, isso ele já está fazendo, mas não é ele aqui na Vargem Alegre, é o Brasil todo, né? É importante que a população entenda que algumas medidas que o Vanderlei tem que tomar agora, porque essa crise ela veio estourar mais em 2009 e agora em 2012. Ela estava meio que ofuscada, né? Ela veio detonar agora, ela detonou agora e os municípios, essa semana eu estava assistindo uma entrevista na CNM e um professor da USP, o cara dizendo, mas como é que você acha que o São Paulo vai pagar uma dívida de 55 bilhões? 55 bilhões. E aí o professor disse, não, olha, isso é impagável, né? Agora, o que São Paulo deve, de 55 bilhões, é de financiamentos em bancos. De resto a pagar, o prefeito deve estar deixando aí perto de 1,5 bilhão. Ou seja, de São Paulo a sair no Grangeiro, fica conta a pagar dentro de qualquer município. Agora, num ano de crise, mais ainda. Então, o Vanderlei vai ter que, e isso ele já está fazendo, e ele sabe fazer isso muito bem, porque ele tem capacidade para isso, naquilo que eu tiver, digamos assim, condição de ajudar, é o que eu tenho dito a ele, que eu vou estar 24 horas à disposição dele. Mas, por exemplo, ele vai ter que buscar a alternativa de aumentar a receita e automaticamente reduzir algumas despesas que a gente tem que buscar a forma milagrosa mesmo de fazer isso, mas vai ter que ser feito porque é uma necessidade de sobreviver à gestão. E o que você achou da escolha dos secretários do governo? Olha, Marcos, eu acho que o secretariado, né, a equipe, eu sempre disse a ele, e até aprendi isso durante a minha jornada, é que o segredo do sucesso da gestão está na equipe, né, está na equipe. Então, a equipe que permaneceu, que eram secretários da época que tem que crescer, são pessoas muito comprometidas e muito capazes. E os que foram nomeados também, né? Eu acho que a Secretaria de Educação nas mãos de Vanderlei vai estar em muito boas mãos. Eu acho que Dagoberto fez um trabalho ímpar, nunca visto, de dedicação pedagógica, de dedicação da alma. Dagoberto se doou durante esses 8 anos e tivemos grandes resultados. Então eu acho que ele cumpriu a missão dele da forma mais magnífica possível, né? E a nossa querida Vanderlei, assumindo essa parte, eu tenho plena convicção que ela dará também um modelo de gestão durante esses 4 anos, não tenho nenhuma dúvida, pela capacidade, pela dedicação e, acima de tudo, pela vocação pedagógica que ela tem, entendeu? Na cultura que teve também a nomeação do nosso querido Milton Bezerra, também vejo como uma pessoa capaz, né, inteligentíssima, que pode, junto com a equipe, fazer um grande trabalho e, naturalmente, né, relevar aí e enaltecer, na verdade,
todo o trabalho de Dr. Hélio com sua equipe, que realmente fez uma transformação na cultura junto com a gente, né? A Secretaria de Finanças, nas mãos de Daxon Aquino, não poderia ter melhor indicação, uma pessoa que tem conhecimento contábil, que tem conhecimento, digamos assim, técnica, né, para poder fazer realmente esse modelo de adequação da gestão. Eu acho que ele, com toda a sabedoria do mundo, vai ajudar a Vanderlei a pegar o ponto de equilíbrio aí da administração, e principalmente nessa questão financeira, porque é necessária, né? Então acho que as nomeações foram muito bem colocadas. André, que já deu a sua colaboração como secretário de Agricultura e agora, com certeza, mais experiente ainda, vai fazer um grande trabalho. Então acho que está muito bem entregue a equipe aí do secretariado. Ok, e você volta com tudo para a vida empresarial? Sem dúvida, Marcos. Vou pedir licença ao meu povo para poder cuidar dos meus negócios durante esses 8 anos. Eu acho que quando você faz as coisas com dedicação, com amor, você não consegue servir a 2 senhores ao mesmo tempo. E eu me ausentei muito da minha empresa, dos meus negócios. Estamos criando outras linhas de negócios, né? Estamos com investimento de uma cerâmica e, paralelo a isso, estaremos buscando o aperfeiçoamento da fábrica para gerar, inclusive, mais emprego, para dar mais oportunidade de trabalho, mas, acima de tudo, para ver a lucratividade que eu sempre vi dentro da minha empresa, que depois, quando você se ausenta, pelo menos ela se manteve, né? Não quebrou, porque eu vejo muito o cara passa a ser prefeito, despreza o negócio e o negócio termina falindo mesmo. No caso da minha empresa, está saindo ainda, digamos assim, mesmo com a minha ausência de 8 anos, mas está saindo em condição tranquilamente de vida, em manter hoje, no encerramento dessa minha ausência, 70, 80 funcionários, enfim. Eu acho que a vida empresarial vai me dar a condição de ter um pouco mais aí de tranquilidade nessa questão de estar cuidando daquilo que é meu, porque quando você é prefeito, você cuida daquilo que é de 40 mil pessoas, né? Então você tem mais essa tranquilidade. Então eu acho que a vida empresarial vai me ter agora como consumir bem, e não vou deixar naturalmente de paralelar isso naquilo que for necessário, naquilo que Vanderlei entender que eu posso ajudar, eu vou estar pronto para ajudar, porque aí é mais fácil, é diferente de você estar responsável pela causa, né? Você vai estar ali sendo colaborador da causa. Bom, e corre também nos bastidores uma possível candidatura sua, deputado estadual ou federal. Alguma verdade nesses comentários? Verdade existe, né, Marcos? Porque a gente recebeu convite para assumir essa possibilidade da candidatura estadual, e aí recentemente recebi o convite de Eunício para que, ao invés de estadual, fosse candidato a deputado federal. Eu confesso do fundo da minha alma que eu não tenho ainda uma convicção, né? Eu até disse no meu discurso de encerramento que ia entregar a Deus e ao meu povo essa decisão, porque realmente quando a gente entra na vida pública a gente passa a mandar menos na vida da gente, né? Então eu acredito que até o meio do ano eu tenho uma definição, mas nesse primeiro momento eu quero me dedicar aos meus negócios, até para recuperar, né, a condição de lucratividade dessas empresas, e isso eu fiz desde os meus 15, 16 anos, que eu já trabalhava na área empresarial. Então acho que experiência sobra o meu tempo para me dedicar e recuperar isso rapidamente. Então é uma possibilidade, mas a gente não tem ainda uma plena convicção. Pelo que o Eunício me convidou, ele mostra uma viabilidade total na possibilidade de uma candidatura federal. E aí eu vou analisar, me sentar ainda com ele, sentar junto com os amigos, com o grupo, né? Eu acho que Várzea Alegre já merece um representante a nível estadual ou até mesmo a nível federal, porque já tivemos no passado, já temos aqui uma cidade de 30 mil eleitores, e acredito que, não sendo eu o candidato, mas era muito importante que a gente tivesse um representante já para os próximos anos, até para defender os interesses do nosso município nessas instâncias estadual e federal. Apesar da amizade e da influência que a gente criou dentro do governo, né, a gente sabe que, sendo um deputado filho da terra, as coisas fluem com mais sucesso e com mais agilidade, né? Então fica aí essa possibilidade, mas não é uma certeza ainda. Tudo isso vai se desencadear de acordo com o andamento das coisas. Ok, Helder, queremos agradecer a sua participação aqui conosco, né? Se tiver mais algum comentário, alguma informação que queira passar, fique à vontade.
Não, Marcos, quero apenas sempre, né, agradecer ao povo da minha terra pela confiança a mim depositada durante esses 8 anos. Quero dizer que foram muitos acertos, mas também tiveram desacertos. Quero dizer que o prefeito Vanderlei vai automaticamente, se Deus quiser, dar continuidade ao trabalho que a gente fez, cada um com seu modelo de gestão, mas eu tenho certeza de que a prioridade que é fazer o bem à nossa terra, isso aí vai ser uma coisa que ele vai estar sempre à frente aí dos seus pensamentos. E dizer ao povo da minha terra que a minha gratidão se estende, como eu já disse no meu discurso, àqueles que criticaram, porque me ajudaram a corrigir, né? E aos que aplaudiram, porque me deram entusiasmo para fazer a coisa acontecer no dia a dia. Então fica aqui o meu agradecimento, né, e o meu respeito ao meu povo, por ter me dado a condição de ser representante dessa terra durante esses 8 anos.